boa tarde. Eu sou o professor Ricardo, sou o anfitrião de vocês nessa tarde, nessa mesa que nós vamos, nessa mesa redonda que nós vamos estar fazendo aqui hoje, né, que se intitula Do Campo à Mesa. Na verdade é um grande evento, é um projeto acadêmico do segundo período de gastronomia. Então eu agradeço a presença de todos, mesmo aqueles que não são nossos alunos, mas lembrando sempre que é um evento acadêmico, tá? E é dessa maneira que eu pretendo conduzir a discussão. Eu agradeço a todas as pessoas presentes, né, em especial aos nossos colegas do Senac São José dos Campos, os colegas do Senac Guaratinguetá, do Senac Penha, né, e do projeto social da Prefeitura de São Luís do Paraitinga, certo? Bom, e a todos os amigos que vieram partilhar essa tarde conosco. Eu vou, antes de começar, eu quero falar um pouco da dinâmica que nós vamos fazer, tá? Então é o seguinte, eu vou começar por uma introdução, para que vocês conheçam um pouco sobre o assunto que a gente vai discutir, e depois cada um dos nossos chefes aqui vai estar explanando durante 15 minutos. Então eu vou fazer uma breve introdução em uns 10 minutos, e depois cada um vai falar 15 minutos, tá? Depois nós passamos, depois dessa fase inicial, nós passamos à fase das perguntas. As perguntas, eu não vou ficar passando o microfone para vocês fazerem, até porque muitas pessoas têm timidez ou têm vergonha de fazer as perguntas pelo microfone. Então, levantem a mão, conforme for surgindo a necessidade da pergunta, e alguém da equipe vai estar passando para vocês um papel e uma caneta para que vocês me encaminhem as perguntas por escrito. Assim que acabar a explanação dos nossos palestrantes, eu vou iniciar fazendo uma pergunta que é para dar o tempo necessário para que as perguntas de vocês cheguem e para que eu consiga organizá-las em blocos temáticos, para que aí a gente possa fazer toda a discussão, ok? Tudo bem? Então, não conto com as perguntas de vocês, não fiquem com vergonha ou com timidez de fazer perguntas, apenas levantem a mão e alguém da equipe chega até vocês e passa um papelzinho para que vocês façam a pergunta por escrito, ok? Os nossos convidados, né, na verdade eu vou apresentá-los. Aqui, geralmente, nós, quando fazemos esse tipo de mesa redonda, nós lemos o currículo dos nossos convidados, dos nossos palestrantes. Não farei isso hoje, por uma simples razão. Não são convidados, são pessoas da casa. Tá? Essa é a casa deles, né? O Tiago Castanho, eu acho que todo mundo hoje em dia conhece, né? Foi aluno aqui, foi meu aluno, tenho muito orgulho de dizer isso. Aluno aqui durante 2 anos, fez tecnólogo em gastronomia. O irmão dele foi aluno aqui. A Nuc Migoto também foi aluna aqui, o que me orgulha muito. A Nuc é proprietária do restaurante Dona Pinha em Santo Antônio do Pinhal. E o Rodrigo Verhardt, que é proprietário do Entre Vilas, que vocês já devem ter ouvido falar, que fica no município de São Bento do Sapucaí. Eles falam, o Rodrigo foi aluno? Não, mas o Rodrigo é um parceiraço. Né? O Rodrigo é um parceiro do Senac, está sempre aqui, está sempre com o Senac, fazendo uma série de eventos e de atividades, etc. Então, além dos dois que são da casa, essa aqui é a casa deles, eles não precisam pedir licença para entrar, né? Eles entram aqui a hora que quiserem, em todos os lugares, porque aqui é deles, mais deles do que meu, também é do Rodrigo, tá? Porque é um grande parceiro, ok? Então, eu queria começar contando um pouco sobre a trajetória. Vou tentar fazer uma coisa meio maluca com vocês. Em 10, 15 minutos, vou tentar contar toda a trajetória, desde a aurora da humanidade, da relação alimentar entre homem e natureza. Meio difícil, né? Pegar 80 mil anos antes e trazer até o dia de hoje, tá? Mas vou tentar fazer um pouco isso e acho isso necessário. Tem uma coisa que eu aprendi desde pequeno, eu acho que todos vocês também partilham isso, já ouviram, etc. E que você ouve de todo mundo que cozinha. Não necessariamente quem cozinha profissionalmente, mas de todo mundo que cozinha. Que diz que para fazer uma boa comida é preciso bons ingredientes. Todos vocês já ouviram isso, né? Eu falei, quem falou isso? Quem disse isso? Em que dia disse isso? Isso é uma coisa que se conhece, que se ouviu, desde que o ser humano andava percorrendo os continentes, né, em bandos de caçadores e coletores. Vocês sabem que antes da agricultura, o homem, né, na verdade, a atividade era a caça e a coleta. Era assim que o ser humano
conseguia seus alimentos. E a caça e a coleta é muito interessante, por quê? Porque, na verdade, esses povos caçadores e coletores, eles não tinham escrita, evidentemente, eles transmitiam oralmente as informações. E que informações eram essas? Milhares de informações sobre plantas, animais e tudo o que existia. E isso era partilhado. Todo membro de um bando caçador e coletor, ele tinha que, na verdade, ter em seu cérebro milhares de informações detalhadas sobre tudo que existia. Ele precisava saber se aquela planta, se aquele cogumelo que estava ali debaixo de um carvalho, se aquele cogumelo era venenoso, se ele servia para comer, se ele servia, na verdade, não era venenoso nem de comer, mas se ele servia para curar dores no estômago, se aquela madeira, para que aquela madeira servia. Então, eles, na verdade, eles tinham uma completa relação de tudo que existia em termos alimentares na face da terra. Esses povos conheciam profundamente tudo o que existia. Eles catalogaram tudo o que existia, né? E aí, eles conheciam tanto que eles conseguiram domesticar algumas plantas. E essa domesticação nós conhecemos hoje por revolução agrícola. E essa foi a primeira grande ruptura na relação do homem com o alimento. Por quê? Porque ao domesticarem algumas plantas e se servirem dela e basearem nestas plantas toda a sua alimentação, eles foram aos poucos se afastando da grande diversidade alimentar que havia sobre a terra. Se a gente for pegar o arroz, o trigo e o milho, foram as 3 grandes plantas civilizadoras. Por quê? Porque boa parte da antiguidade baseou sua alimentação nessas plantas domesticadas. Veja, o termo domus significa casa. Então, ao domesticar-se, ao deixar de ser caçador e coletor e passar a ser agricultor, o que aconteceu com esse homem? Ele deixou de percorrer um território de centenas de quilômetros para ficar preso num único lugar, onde ele tinha a sua plantação, a sua roça. E o que aconteceu? Imaginem na China, um caçador e coletor. Ele num dia comia uma coisa, no outro dia outra, no outro dia outra, no outro dia outra. À medida em que ele se torna agricultor, ele vai comer o quê? No café da manhã, no almoço e no jantar, arroz. No dia seguinte, arroz. E no outro, arroz. Também no outro, arroz. E aí, arroz. O que aconteceu? Sempre o arroz. Isso, aparentemente, fornecia uma segurança alimentar. Mas veja bem, ao depositar todas as suas fichas num único alimento, quando havia qualquer quebra de safra, ele e sua família estavam ameaçados de morrer. Por quê? Porque aquela memória dos alimentos que existiam na natureza já havia se perdido. Então, essa memória dos alimentos foi se perdendo. Por quê? Porque as pessoas deixaram de conhecer a variedade alimentar e passaram a conhecer melhor apenas aquilo que era plantado. Então a gente acha que essa perda alimentar, muitas vezes a gente acha que essa perda alimentar é recente. Não, ela se deu inicialmente nessa transição do caçador-coletor para a agricultura. Tá? E aí, foi bom? Em parte foi. Por quê? Porque foi a agricultura que permitiu ao homem criar toda uma base populacional, toda uma série de civilizações, a escrita, as notações matemáticas, né? Mas, pelo aspecto alimentar, ela significou uma perda de memória, inclusive. Tá? Tanto que, quando os portugueses chegam ao Brasil em 1500, eles se surpreendem com a riqueza alimentar que os habitantes da terra, erradamente chamados de índios, conheciam. Para eles foi uma surpresa. Por quê? Porque na Europa isso já tinha se perdido. Na Europa o que eles conheciam era o quê? Algumas culturas agrícolas. Boa parte daquela memória havia se perdido. Né? As pessoas achavam, o que é aquilo? Mato. A gente hoje até conhece por um outro nome. Começamos a chamar de punks, né? Plantas alimentícias não convencionais. Mas hoje é um resgate. Durante muito tempo isso é mato. Aquilo que não é comestível, aquilo que não é agricultável. Então os portugueses se surpreenderam. Por quê? Porque eles encontraram aqui civilizações que não tinham completado a transição para uma economia agrícola. E que tinham um conhecimento muito grande como povos da floresta, e tem até hoje, acho que o Tiago vai falar disso,
das riquezas da floresta, um conhecimento muito profundo sobre plantas, animais, etc. Tal. Essa foi a primeira grande ruptura. Fomos, em 1825, a Terra chega ao primeiro bilhão. E aí nós temos o momento da segunda ruptura, chamada Revolução Industrial. Revolução Industrial marca o quê? Começa no setor têxtil. Marca um momento em que o progresso científico e na utilização de formas de energia como o vapor leva o ser humano a um outro patamar na fabricação de produtos, né? E em termos de terra e alimento vai modificar o panorama, né? No sentido de quê? De que as pessoas deixam o campo e vão para a cidade. Uma outra grande perda aí, porque indo para a cidade, com as sucessivas gerações, as pessoas vão perdendo a memória do campo, perdendo a memória dos alimentos naturais, e vão tendo contato com alimentos que são processados, hiperprocessados, que têm uma outra aparência, uma outra cor, uma outra composição, diferente do alimento natural. Elas vão se distanciando ainda mais do alimento natural. Tá? E é a época que marca também, na história da alimentação, o começo do surgimento da adulteração de alimentos. E, por consequência, das leis de regulamentação alimentar e de comércio de alimentos. Tá? Por volta de 1925, nós vamos chegar na Terra ao 2º bilhão. Vejam, você tem um crescimento populacional aí, né? Esse 2º bilhão, ele marca um outro momento, que é o quê? Um cientista alemão, pouca gente conhece, chamado Fritz Haber. Em 1909, esse cara descobriu a síntese do amoníaco. Você vai falar, o que isso tem a ver com o alimento? A síntese do amoníaco, ela permitiu, entre outras coisas, a criação de fertilizantes artificiais. Ou seja, começava a época da química nos alimentos. Através do quê? Dos fertilizantes artificiais. Nem é preciso dizer que, em termos de agricultura, você teve um ganho exponencial da produção. Aquela terra que produzia X começou a produzir 3, 4, 5 vezes X. Né? Então, em termos, essa descoberta da síntese do amoníaco e a produção de fertilizantes com base, fertilizante nitrogênio, isso vai modificar a vida no campo. O próximo passo vai ser a biogenética, né? É um passo que nós estamos vivenciando. O que isso diferencia? Né? O que isso trouxe? Primeiro, todos esses progressos em termos agrícolas, mas também os avanços científicos, avanços econômicos, avanços na medicina, propiciaram à Terra um aumento exponencial de população. Nós tínhamos 1 bilhão em 1825, 2 bilhões em 1925, 100 anos. O 3º bilhão veio 35 anos depois, 1960. O 4º bilhão veio em 1975, 15 anos. O 5º bilhão veio em 1986, 11 anos. Hoje nós temos 7 bilhões indo para 8. Aí você vai perguntar, nossa, Ricardo, quais as consequências disso? Exatamente, consequências. Não, é inegável que todo esse progresso na produção de alimentos trouxe a possibilidade ao mundo de acolher toda essa população, o que antes era impensável. Vejam o ritmo de crescimento aí. Por outro lado, trouxe também consequências imprevistas e indesejáveis. A partir, principalmente, do fim dos anos 70 e começo dos anos, do fim dos anos 60 e começo dos anos 70, nós começamos a deparar com um cenário de crises energéticas e de grandes desastres ecológicos, o que levou as Nações Unidas a começar a pensar no tema da sustentabilidade, a partir de um relatório de 1982 chamado Nosso Futuro Comum. Então, voltando àquela fala inicial, lembra-se que minha primeira fala? A do cozinheiro, né? Que você aprende olhando os alimentos, para fazer uma boa comida, você precisa de bons ingredientes. O caçador e coletor, ele sabia exatamente quais eram os bons ingredientes. O agricultor também. A pessoa que vivia no campo também. Agora hoje, por um exame visual, pegando aquele tomate, aquele grande tomate, aquele morango vermelho e suculento, eu posso apenas pelo exame visual atestar a qualidade desse produto? Não. Por quê?
porque eu não sei como e em que condições ele foi produzido. E morango, você sabe, plantações convencionais de morango, por exemplo, levam uma quantidade absurda de veneno. Sem contar no aspecto aí de, né, da transformação das sementes genéticas, né? Então, hoje, e aí entra a importância desse nosso debate, o ser chefe e o trabalhar com ingredientes, ele não é apenas uma questão culinária. Há muito isto deixou de ser uma questão culinária e adquiriu tal complexidade que falar de ingredientes significa falar da própria vida do planeta. Significa falar de agricultura familiar, de sustentabilidade, de formas de conservação, de economia, de vida. Então, não é mais possível falar dos ingredientes como se fosse uma única questão. Única e exclusivamente questão culinária. É esse o grande desafio dos chefes de hoje. Nós nos afastamos tanto dos alimentos que hoje eles são um grande mistério. Né? E é isso que é com essas palavras que eu gostaria de introduzir. A nossa ordem aqui vai ser primeiramente a Anuc, depois o Rodrigo e por último o Tiago. Vou falar, por que essa ordem? Alfabética. Tá? Apenas isso. Conforme eles forem falando, vão, por favor, anotando as perguntas. Tá? Gente, muito obrigado. Passo a palavra à nossa chefe, Anuc Migoto. Obrigado. Boa tarde a todos. Meu nome é Anuc Migoto, eu tenho o restaurante Dona Pinha em Santo Antônio do Pinhal. E eu comecei há 15 anos atrás com um professor meu, que era professor do Senac, o Cílio Ferraz, que era um historiador da comida tropeira. E aí ele montou um projeto de tropeirismo em Silveiras e fez todo o resgate do tropeiro, de toda a região, do sul de Minas, e montou um grande empreendimento em Lorena. E aí eu me vi sozinha com um restaurante em Santo Antônio. E a comida tropeira, de uma certa forma, não tinha a ver comigo. Eu sou filha de franceses, mas nasci no Brasil e estou no Brasil desde sempre. E eu queria uma comida que ressaltasse a minha região lá de Santo Antônio. E o bacana aqui, e eu falo assim, uma paixão que eu tenho, é que essa terra que eu agradeço todo dia quando eu subo a serra e falo assim, nossa, que paraíso que a gente mora. Porque tudo que se planta aqui dá e a qualidade dos nossos ingredientes é uma coisa assim absurda. Então eu tenho o meu produtor, ele vai lá e entrega o produto. Olha, dona Nuca, eu escolhi mandioquinha, dá para a senhora preparar mandioquinha aí para mim? Eu falei, claro, traz. Então os produtores, eles deixam o produto para a gente. E isso é importantíssimo, porque o produto fresco, ele tem a diferença no nosso cardápio. Aí a pessoa fala assim, eu como a mandioquinha lá na minha casa, mas não fica igual. Aí ele compra no supermercado, que aquela mandioquinha ficou 15 dias lá no caminhão, depois mais uma semana não sei aonde. Quando o produtor, ele colhe aquela mandioquinha e te deixa na porta, aquela mandioquinha, em vez de ela cozinhar 1 hora, em 15 minutos ela está cozida. E isso para mim é maravilhoso, porque além de eu economizar gás, além de eu ajudar o produtor, eu tenho um produto diferenciado. Então, você ter um produto fresco, além de ele te proporcionar um rendimento, além de ele ser mais saboroso, você cria toda uma cadeia em volta de você. Então, a gente tem produtor de alface, produtor de legumes. Enquanto mais produtores tiver, para mim é maravilhoso, porque eu consigo criar isso. E nós, como ponta final, a gente é importantíssimo para o cliente. Porque o cliente, ele vem no restaurante, hoje, principalmente com todos esses programas de culinária, tudo, ele não quer mais só comer. Ele quer ter uma experiência, ele quer passar um momento ali, ele quer vivenciar o que você está proporcionando. Então, você comer deixou de ser simplesmente, eu vou comer. Não, ele quer sentir aquilo. Então, quando ele vem no seu restaurante, ele está disposto a comer o que você está servindo. Então, eu não quero comer, eu quero comer isso. Claro, tem gente que vem e ainda pede, mas a maioria ele quer que você prepare o ingrediente para ele, que você dê essa opção. Então, a gente é principal foco para isso. Então, quando o agricultor ele vem para mim e fala assim, olha, dona Nuca, essa semana eu colhi muito tomate, ou essa semana eu comi... Faça para mim, eu sou importante para esse processo. E o cliente, ele aceita esse processo. Então, acho que nós, como gastrônomos, como a gente vendendo o produto, a gente é importantíssimo para alimentar essa cadeia. Porque o cliente, ele quer isso, ele quer comer uma coisa fresca, ele quer comer uma coisa diferente. Então, eu crio ao longo do ano, dá trabalho, dá. Eu mudo o cardápio de 6 a 7 vezes ao ano, sempre
trazendo esses ingredientes. Então, a gente tem a época da truta, tem a época do mirtilo, que agora a gente está em pleno festival de sabor, que é mirtilo, framboesa e amora, tudo colhido aqui. E a nossa amora é uma coisa espetacular, porque ela é deste tamanho. E você faz suco, faz salgado, eu faço prato salgado, faço suco, faço caipirinha, eu faço vinagre, eu faço sobremesa. Então, todo produto. Então, a moça da amora, ela colhe todo dia, porque a amora é super perecível, o Rodrigo vai falar mais disso, porque ele também produz, e ela colhe todo dia e traz o produto fresco, então você tem aquela amora fresquinha, tem dia que ela traz até quente, porque ela pegou o sol, e essa semana choveu, ela falou, não tem framboesa porque choveu, a chuva foi forte. Então, eu tenho que também explicar isso para o cliente. Olha, semana passada você comeu a framboesa, mas semana passada não choveu, essa semana... Então, quando você tem essa relação também com o cliente de passar esse processo, que choveu, que deu sol, que não sei o quê, então você cria uma relação diferente com o cliente de amor pelo ingrediente. Então, acho que esse é o nosso principal foco. Então, você está sempre trabalhando com produtos frescos, trabalhando com produto da nossa terra, e trazendo isso para o nosso cliente. Eu acho que isso é o mais importante e é a nossa obrigação com o nosso produtor. Principalmente na nossa cidadezinha, a minha cidade tem 7.000 habitantes, a maioria da minha cidade é zona rural, eu quero que ele produza. E são hortinhas pequenas, não é coisa assim, produção, escala. Então tem semana que tem endívia, tem semana que tem chicória, tem semana que tem... E isso é bacana, porque o cliente está sempre lá, e eu gosto, porque ele está sempre comendo lá e a gente precisa... E está sempre comendo algo diferente. Então, essa é a nossa responsabilidade. Está fazendo e está cozinhando o que o produtor traz para a gente. Bom, posso passar para o Rodrigo? Obrigado. Boa tarde, pessoal. Obrigado pelo convite. Na verdade, eu sou agrônomo, tá? Não sou chefe. Né? E a chefe tem que fazer o curso de gastronomia, né? E eu, como agrônomo, tenho um vínculo muito forte com os ingredientes. Por isso que eu fui parar nessa área de gastronomia. Embora continue exercendo agronomia mais do que nunca. Porque cada vez mais a gente conclui que a boa alimentação, ela é um ato agrícola, né? A alimentação é uma extensão do campo, né? E mais do que nunca a gente vê isso sendo falado, sendo praticado. Acho que a gastronomia, ela hoje já oferece capacitação para os formandos, nesse sentido de valorizar o que é produzido localmente, de utilizar produtos sazonais. Mas o campo não se acordou para isso ainda, né? Eu vejo, porque a gente faz consultoria na região e atende diversas propriedades. E o que a gente vê é o seguinte, é um zilhão de hectares que esse nosso rico Brasil tem, de pasto mal formado, degradado, com erosão, com 2 cabeças de gado e uma miséria que não tem como explicar. Isso é o que se vê na agricultura hoje, pensando em agricultura, eu diria assim, familiar, que seja um módulo de propriedade rural médio. Não estou dizendo da agricultura tecnificada, de alta precisão, que nós somos líderes mundiais e players mais competitivos do que qualquer outro país do mundo. Não estou falando em commodity, não estou falando em milho, em soja, em trigo. Em trigo não, em milho, soja, em laranja, em cana. Eu estou dizendo assim, o pequeno produtor, o produtor médio, hoje ele está fadado à miséria. Por quê? Não se acompanhou e não percebeu a capacidade que a gente tem, né, de produzir alimentos de qualidade, porque ele esbarra na questão da escala de produção. Vou contar meu caso, rapidamente. Como é que eu fui parar nisso? Como agrônomo, eu fui trabalhar com café na década de 90, e no final da década de 90 o café entrou numa crise que se perdurou poderia se prever que ia durar 10 anos. E eu, mais do que nunca, tive que me ver livre, né, dessa atividade, vendendo tudo que tinha, pagando minhas contas e recomeçando minha vida 6 anos depois. Do zero, ou melhor, até um pouco abaixo do zero, e num sítio que a família tinha. Nós tínhamos um sítio, temos um sítio aqui que foi herdado da família, da região aqui de Campos do Jordão,
O que parecia um presente de grego, né? Porque você vir produzir agricultura aqui, todo mundo dizia que eu era louco, que eu era maluco, que eu não ia conseguir fazer nada, porque não era uma região agrícola e era uma região que não podia prosperar qualquer tipo de atividade agrícola. De fato, tinha razão. Eles tinham razão quando diziam que aqui não é uma região agrícola. E não é mesmo, a gente não tem condições climáticas para produzir qualquer coisa em escala. E isso eu fui perceber depois de 2, 3 anos tentando produzir pêssego, tentando produzir amora, tentando produzir framboesa, castanhas, e nada eu conseguia vender. Ia, levava para o mercado e não conseguia pagar as contas no final do mês. Até que eu vi que o caminho seria agregar valor nisso tudo. E nós tínhamos aqui, e temos aqui, uma região turística muito forte. Foi aí que eu percebi que o caminho era linkar o turismo com a atividade agrícola. E isso foi o grande start que me fez evoluir, né, com essa atividade. Desde então eu comecei a transformar toda a minha produção em produtos elaborados, né, como geleias. Depois eu comecei a fazer uva vinífera e produzimos nossos próprios vinhos. Depois nós começamos a fazer o plantio de lúpulo e a partir daí começamos a fazer a nossa própria cerveja. Aliás, professor, lembrando da história do universo aí que você trouxe lá de trás, a agricultura recentemente foi atribuída não à comida e sim à bebida, porque o pessoal começou a fazer bebida acidentalmente, às vezes o arroz que ficou esquecido ali fermentou, e tomava aquilo, achava bom, porque imagina naquela idade, né, naqueles tempos, tem que encarar a mulher braba lá, querendo bater neles, eles tinham que tomar aquela sopa de arroz fermentado e ficava de boa. E aquilo acabou, uma hora eles tinham que procurar outro lugar para fazer. Então existe uma tese muito forte de que a agricultura se deu pela fabricação de bebidas, né? Isso é o que o pessoal está, pelos achados arqueológicos. Então, mais que a comida, a bebida também tem seu valor. E nós, pensando nisso, a gente também começou a produzir o vinho, a cerveja com lúpulo local e as nossas geleias, confituras, marmeladas. E em 2009, eu decidi montar um pequeno restaurante, porque havia um fluxo de pessoas muito, muito próximo ali por conta da Pedra do Baú, e a gente fez esse restaurante também, contra a indicação de todas as pessoas, dizendo que nunca ia dar certo. E é que o tempo é curto, mas a história foi mais ou menos essa. E aí, resumindo, hoje a gente tem 5 chefes de cozinha, contratados aqui do Senac, trabalhando conosco, mais uma outra equipe de excelente qualidade, fazendo 20 pessoas trabalhando conosco, numa área agrícola de 8 hectares. Então, a mensagem que eu queria dizer é o seguinte: com o restaurante, a gente absorve toda a nossa produção, compramos a produção dos vizinhos e integramos a economia da região. E é bem aquilo que hoje o Slow Food propaga, que é você valorizar a economia local e dar a chance para os produtores da sua vizinhança. Então, além de a gente produzir os alimentos com os nossos ingredientes, a gente também compra da vizinhança. Então, o que eu queria dizer é o seguinte: em 8 hectares a gente gera 20 empregos. Isso direto, além de fomentar inúmeros produtores rurais da região. E o Brasil, com essa infinidade de terras mal aproveitadas, a gente poderia ser realmente uma potência alimentar, se a agricultura tivesse evoluído nesse ponto, né, de aproveitamento das terras, e não aquela agricultura extensiva e degradada que a gente vê hoje. Qualquer viagem que você faz pelas estradas, você vê uma infinidade de hectares de pasto sem nenhuma utilização. Então, acho que assim, precisa fomentar o pequeno produtor no sentido de dar para ele condições de escoar sua produção para as cidades que estão mais próximas. É só fazer uma conta. Campos do Jordão hoje tem 50 mil habitantes. Todo mundo aqui come todo dia, né? No mínimo 3 refeições. O mais assim, modesto possível ia gastar R$10 por dia para se alimentar. Então você teria um valor, um potencial de consumo de R$500 mil por dia. Se 10% que seja desse valor fosse utilizado para a economia local, teria R$50 mil por dia comprando de produtor. Você acha que não seria excelente para o desenvolvimento de cada cidade? Então assim, o que está errado? Alguma coisa não está fechando. E eu acho que quem vai puxar esse trem, essa história toda, são vocês que vão dar destino para a produção. Então esse movimento, essa história toda tem muito a ver com a gastronomia, porque vocês é que vão dar as diretrizes. Vocês é que vão dar preferência para comprar do produtor local. Então esse evento, para mim, traduz isso. É o começo de uma nova história que vai fazer gerar renda, emprego, né, no campo,
e, consequentemente, melhorar a qualidade da alimentação nas cidades e também voltar a sentir sabor, porque até então o que se come hoje é pasteurizado e cada vez pior. Isso tem a ver também com o bem-estar, tanto físico como psicológico das pessoas. Essa neura de comer tudo muito rápido, ter pressa, esquecer que existe um intervalo que o seu corpo precisa descansar, que coincide com o horário da refeição. Isso tudo tem a ver com o Slow Food, com Farm to Table, com esse evento, né, que é do campo à mesa. Eu vou estar aqui à disposição, a gente tem muita coisa para contar, tem uma experiência muito grande com essa integração gastronomia e campo, e espero poder contribuir de alguma forma nas questões. Um prazer, muito obrigado. Bom, boa tarde. Alô, boa tarde, pessoal, tudo bem? Faz 10 anos que eu estava sentado aí e parece que foi ontem que eu saí daqui. Impressionante isso aqui. Eu cheguei agora, né? E no carro eu ficava dizendo, olha, foi aqui que eu não sei o que, olha o minibar Jaguaribe, sabe? É muito recente essa minha vivência aqui. Mas em 10 anos mudou muita coisa. Eu lembro que quando eu fiz faculdade, eu tinha 16 anos, e eu vim com aquela coisa de cozinheiro. Não, eu vou cozinhar, vou ser o melhor cozinheiro, você pirado, né? Vou ser o melhor cozinheiro, estava com isso na minha cabeça. E acabei que durante 2 anos eu foquei muito nisso, era um nerd na sala, ele pode falar, não é mentira, eu dormia de vez em quando também, no minto, mas era um nerdão. E só no final do curso eu comecei a perceber que tinha outra coisa, que precisava de outra coisa. Fiz o curso e consegui um estágio direto para Portugal. Passei 6 meses lá com o Vitor Sobral, não sei se vocês conhecem, um cara difícil e muito bom de trabalho. E foi lá que eu comecei a ter esse insight. Ele fazia uma cozinha muito moderna na época, no Terreiro do Paço, e eu pirando com aquilo, né, cozinha moderna e tal. E aí depois ele começou a me levar para eventos no interior. Aí eu comecei a entender, porra, ele é do Alentejo, é o interior de lá, né? O pai dele mora no Alentejo, tem a produção lá de porco preto, blá, blá, blá. E muitos dos pratos que eu via, que ele comia no interior, em porções fartas, ele fazia releituras daquilo na cozinha dele ali, que eu não entendia até então, lá no Terreiro do Paço, no restaurante moderno dele, eu não entendia. Aí depois que eu fui entender a base, e vi a relação dele matando porco, fazendo linguiça com a mãe, entendendo toda aquela relação, matando literalmente porco ali. Para quem acha isso chocante hoje, isso é uma coisa tão normal, né? Faz parte da alimentação. Aí eu comecei a entender, então realmente eu preciso me conectar mais. A cozinha não é só estar na cozinha sendo um nerd, querendo ser o melhor cortador de legumes, ou o cara que fileta mais rápido o peixe. Eu acho que é mais um exercício de pensar do que só técnico. E daí eu voltei com isso, depois de... Inclusive, esse ato de pensar, ele fez um resumo aqui do Sapiens. Leiam esse livro, Sapiens, tá? É de um... Ele é de onde mesmo? Israel. Esse livro é para... Não sei se alguém já leu aqui. É incrível, é grande, mas vocês leem num tapa. E falou decupadamente assim as revoluções industriais, agrícola e tal. Voltando, eu voltei para Belém e me deparei. Alguém já foi em Belém aqui? Já? Pode levantar? Alguém já foi na Europa? Europa, está quase todo mundo, né? Bom, eu voltei para Belém e Belém é um cenário totalmente diferente. Imagina que eu passei aqui 2 anos, estudei um modelo de cozinha europeu, né? Nosso curso, basicamente, no Brasil é muito europeu. E volto para Belém, não tendo os ingredientes com quem eu estudei, passei 2 anos estudando, né? Então, eu ainda estava naquele questionamento. Peraí, a cozinha do meu pai, ali é a cozinha tradicional, belenense, familiar, e o que eu aprendi na faculdade. O que é melhor? E na época, inclusive, a própria mídia não sabia o que era melhor. Sabe, o foco de mídia era em cozinha europeia. Só tinha sucesso quem tinha restaurante francês, italiano, quem fazia uma cozinha totalmente contemporânea, focado com foie gras, sabe? É uma coisa... E não batia. Aí eu voltei para casa do meu pai para cozinhar uma cozinha
fazer uma cozinha muito da terra, com produtos da terra, não que porque ele era moda na época, há 18 anos a gente tem Remanso do Peixe, sempre foi o mesmo cardápio com ingredientes locais. Ele fazia essa relação com o produtor porque ele tinha que fazer isso, né? Não era moda. E daí eu fiquei durante 2 anos sofrendo ali. Pô, o que eu tenho que fazer? Qual é a minha função? Aí daí que eu comecei a querer fazer uma cozinha diferente da do meu pai. E daí que eu comecei a brigar com ele. Comecei ali uns ensaios da minha cozinha, né? Então eu pegava receitas clássicas europeias, botava ingrediente local. Aí eu usava o ingrediente de fora com técnicas locais. Aí comecei a fazer aquele ensaio e tal, e foi o momento que a gente resolveu abrir o Remanso do Bosque. Abrimos o Remanso do Bosque com grande parte do cardápio tradicional, e parte dele é invenção. A invenção a gente percebeu que a gente tinha que ir para o campo. E lá em Belém, para quem não conhece, a gente tem uma proximidade com a floresta muito, muito forte. Quem desce de avião vai vendo de cara isso. E eu só realmente tive essa visão quando eu viajei, quando eu tive o olhar estrangeiro perante a minha terra. Aí daí eu vi, caraca, olha só essa floresta, quanto deve ter de beleza aqui. E realmente a gente, cada vez mais a indústria vai tirando a cultura. Vai afastando a gente de gosto, do gosto que a gente tanto faz parte da gente. Então, um exemplo, a gente tem uma série de subprodutos de mandioca em Belém, a gente usa uma porrada deles. Tucupi, uma série de farinhas, cada produtor tem a sua farinha, a maniçoba, que é feita da folha da mandioca, algumas espécies de mandioca são venenosas e imagina quantas pessoas morreram para poder ter ali, chegarem no tempo que tem que cozinhar aquela mandioca. Temos uma infinidade de peixes, uma infinidade de frutas, muito sazonais, que tipo, em um mês eu tenho uma fruta e outro não tenho mais. E acaba que a vida em metrópole, a vida em cidade, vai selecionando uma fruta e acaba que aquela fruta vai virando o receituário local. Então, por exemplo, tu chega no mercado, cada vez mais não tem mais banana da terra em Belém. Então isso é meio bizarro, porque pega o receituário antigo, era a banana que existia pra gente. Mas a banana doce é mais gostosa, aí vai ficando, aí vende mais. O próprio feirante vê que aquilo vende mais, ele não vai, por que eu vou vender banana da terra se a banana doce vende mais? Porque eu vou vender uma fruta que possivelmente vai estragar e ela não é tão doce, que as frutas amazônicas geralmente não são tão doces, são ou muito ácidas ou fermentadas. Então, aí eu me vi nesse papel de pegar esses ingredientes ali da minha terra, que não estavam sendo tão usados, e porque não tinham acesso e o gosto do povo está muito voltado para isso, que a indústria está ditando, e inserir no contexto de alta gastronomia, entre aspas. Que, querendo ou não, a gente, nesse meio, a gente tem um pouco de voz. Eu falo um pouco, a gente tem um pouco de voz, porque dinheiro ainda manda muito mais. A gente tem um pouco de voz para poder mostrar aquilo. Então, eu vou dar um exemplo besta aqui, besta não, que foi 5 anos de trabalho, o chocolate de Kumbu, eu vou mostrar em vídeo para vocês já, e acaba a fala. Foi um chocolate, Belém, a Amazônia é um dos maiores produtores de cacau. E eu ficava inconformado de não ter, a gente no supermercado está lá, ou na feira, está só chocolate embalado da Nestlé, sabe, chocolate industrial ali com, sei lá, 5% de cacau, restante açúcar e leite escroto. Não é possível, tem cacau, tem que ter chocolate. Aí daí eu, um dia conversando com uma dona de restaurante lá em Belém, que ela mora na Ilha do Kumbu, que é muito próximo, é a Neneca, ela falou, tem uma prima que faz chocolate aqui, na ilha, bem dentro da ilha, assim, imagina a floresta, é assim. Então, tipo, tá Belém, 10 minutos você atravessa, tem uma ilha preservada. E daí eu falei, então tá, me leva lá, totalmente pretensioso, imaginando que ia chegar lá o chocolate hidrogenado. Aí um dia eu marquei de chegar e eu bati de cara, vocês vão ver em vídeo, não vou nem... Bati de cara e falei, caraca, não acredito. Um chocolate 100% cacau, a produção toda orgânica atrás da casa dela. E daí ela faz aquilo com a ajuda da mãe, da filha, e de outra prima, ali com a ajuda das pessoas da própria ilha.
e tudo orgânico e enrolado na folha do cacau. Então a massa do cacau 100% sem açúcar, sem leite, enrolado na própria folha do cacau, que é um invólucro natural. Você tira isso, joga no chão, não é lixo, é do próprio ambiente. Então, esse produto. Eu comecei a pirar, usei em vários pratos, aí, levei um monte de cozinheiro para conhecer, e daí levei jornalista, comecei a usar, sabe, tudo que eu podia. Aí começou a gerar foco para ela. Ela começou a aparecer em mídia. Pô, se você botar chocolate do Kombu, né, no Google, vai aparecer uma porrada de coisa, vai aparecer televisão. Agora, a casa dela virou um ponto turístico de quem vai em Belém, tem que ir na Ilha do Kombu, e na casa da Nena. Então, tipo, mudou uma questão ali. Um chocolate que 100%, como é que tu vai disputar com um chocolate que agrada o povo, que é muito açúcar e muito leite, um 100% cacau, né? Que não tem nada, é amargo. Quem provava no início falava, muito ruim. Aí provava a sobremesa, boa. Entendeu? Então, tipo, a gente como cozinheiro pega um produto ali que não estava que é difícil de disputar com a indústria, transforma em algo que a pessoa quer comprar depois para fazer em casa. E daí se reinsere aquele contexto cultural, aquela família que trabalha por aquele produto na cultura, e outros vão querendo copiar. E agora já tem cópias. A Nena me fala, porra, será que eu preciso me preocupar, que o pessoal já estão fazendo chocolate igual ao meu? Não te preocupa, relaxa, isso aí vai ter mais procura para isso. Entendeu? Então, eu acho que é isso que a gente pode colaborar. E a gente pegou esse caso e está usando para outros produtores. Tá? Então, vou mostrar o vídeo para vocês. Está usando para outros produtores, produção de ostra, produção de farinha. Então, é um modelo. Não é uma regra, mas é um modelo. Isso é bem no início, hoje já mudou bastante, tá? Esse filme foi gravado, sei lá, uns 4 anos atrás. Hoje não mudou esse perfil, manteve o perfil da casa dela, mas já com uma pegada já de agrofloresta, agroindústria, indústria caseira, no jeito dela. E ainda é esse moedor hoje, viu? Ela tentou mudar o moedor, mas mesmo aumentando a produção, ela não quis mudar o moedor. A gente fez um paralelo. O restaurante é o Remanso do Bosque, tá? Então, tipo, dia a dia no Remanso do Bosque e lá na produção da Nena. Açaí, para quem não sabe, não tem guaraná, não tem açúcar. É isso. Agora abrir para conversa, que falar demais assim. Obrigado, Thiago. Bom, gente, eu não sei se vocês já pensaram nas perguntas. Vocês não precisam se identificar se quiserem, a pergunta fica aberta. Você escreve no papel a pergunta, não precisa escrever seu nome. Se quiser escrever, também é bem-vindo, né?
e fica livre. Eu vou começar, antes que as perguntas cheguem, com uma pergunta para todos eles, né? Tudo que foi falado aqui, né? O Rodrigo falou um pouco do Slow Food, né? Carlo Petrini, que é um movimento que propõe o contrário, né? Vocês perceberam, pela minha fala inicial, que, na verdade, o que eu quis fazer é afastando dos alimentos, perdendo a memória dos alimentos. Hoje, no trabalho dos alunos do segundo gastronomia, que cada grupo era desafiado a criar um menu a partir de um ingrediente, teve um grupo que criou sobre a taioba. Todo mundo já ouviu falar. Acho que uma vez ou outra alguém já comeu. Mas muito dificilmente alguém tem memória para saber identificar o sabor da taioba nas receitas. Você fala, isso tem sabor. A gente até consegue com aquelas frutas que na domesticação se tornaram mais usuais. Então todo mundo sabe o sabor da goiaba, da banana, etc. E mesmo assim, a fala do Tiago, que me preocupa muito, principalmente em relação aos meus alunos. Quando você vai a uma feira livre hoje, e a experiência que os alunos têm de conhecer alimentos, é principalmente através das feiras livres ou dos supermercados, aquilo que está exposto não representa minimamente a riqueza alimentar do Brasil, mas sim aquilo que é mais produtivo ou tem para o produtor uma melhor relação de custo-benefício. Então, da centenar de bananas que nós temos, você vai a uma feira e encontra 2 ou 3 tipos de banana. E é assim com todos os alimentos. Não pensem que é apenas aqui assim, é no mundo inteiro. A gente fica muito comovido em termos de perda de espécies animais, principalmente quando as espécies são mamíferos. Mas a perda de espécies vegetais é assustadora. Assustadora a perda de espécies vegetais. De espécies que já se foram e nós não temos mais sementes ou nada do que o represente. O governo da Noruega tem um trabalho muito interessante sobre isso, que é um Banco Mundial de Sementes. Mas, o que nós estamos, voltando à questão da taioba, os alunos fizeram um trabalho sobre a taioba e me perguntaram, você está sentindo o sabor da taioba? Eu falo, está gostoso, mas eu não senti o sabor da taioba, simplesmente porque eu não conheço o sabor da taioba. É uma memória que eu poderia ter, mas eu não tive. Por quê? Porque só muito, a não ser quem mora no campo, ou quem os meus pais, eu vivi na cidade, e na cidade ninguém nunca me serviu um prato de taioba. Então, muito recentemente é que a gente começou a usar a terminologia PANCs, plantas alimentícias não convencionais. Mas o que são essas plantas alimentícias não convencionais? São plantas que nós estamos resgatando. Né? Estamos resgatando por quê? Porque perdemos a memória coletiva dessas plantas. Então, queria começar a minha pergunta, enquanto podem ir fazendo mais perguntas aqui, eu já tenho algumas aqui. A minha primeira pergunta para eles é essa. Como é que a gastronomia pode contribuir para trazer o homem mais perto do alimento, trazer o consumidor para mais perto do produtor? Como é que a gastronomia pode fazer para agregar valor ao produto? Para que aquele morango que o produtor orgânico trabalha tanto para produzir, e que para ele, preço de venda, R$5, ele vai lucrar pouco, possa competir com aquele morango convencional, cheio de agrotóxico, e custa R$2,50. Né? Como é que a gastronomia pode contribuir para agregar valor à produção, como disse o Rodrigo, do pequeno produtor? Né? Acho que fica livre aí, livre para os 3, enquanto isso eu vou... Está funcionando? Tá funcionando. Aqui é o seguinte, não tem exemplo mais claro para mim. Você pega, por exemplo, você já viu algum comercial, alguma propaganda na televisão de um agrônomo falando sobre um produto, que esse produto é muito bom e que a partir daí as pessoas vão começar a consumir e que isso vai gerar uma renda no campo e vai melhorar a qualidade de vida? Eu acho que eu nunca vi. Muitos chefes fazerem isso em programas de televisão. Está aqui um exemplo. Você pega o Alex Atala, você pega o Rodrigo Oliveira, você pega o Thiago. O trabalho que ele fez aqui é um case. Ele agregou
num produto local, e as pessoas viram isso na televisão, viram isso no YouTube, e a partir daí vão começar a comer. Então, muito mais do que ninguém, o gastrônomo, o chefe de cozinha, quem está formando aqui na gastronomia, tem muito mais poder de convencimento do que qualquer outro profissional ligado a essa cadeia. Então, assim, está na mão dos chefes de cozinha hoje convencer a população a dar valor ao produto local, ao produto esquecido, às punks. Vocês, mais que ninguém, têm poder de convencimento. O cientista, o biólogo, o botânico, o agrônomo, o pessoal não está preocupado com o que eles estão pensando. Ninguém conseguiu ainda, ele não conseguiu passar essa mensagem. Porque quem trabalha com a comida são vocês. E a comida é um elo muito mais emotivo e de confidencialidade do que qualquer outro tema. Então, todo mundo é abduzido pela informação de um chefe de cozinha renomado. Então, acho que aí essa, não sei se responde a tua pergunta. Eu acho que, complementando, tem algum nutricionista aqui? Ai. Não, olha, tampe o ouvido aí, por favor. É muito mais fácil mudar gerando desejo. Por exemplo, o nutricionista vai dizer para uma pessoa que precisa fazer dieta: olha, precisa comer isso porque isso aqui vai te dar tal benefício, isso aqui tem não sei quantas calorias, blá, blá, blá. A pessoa lê aquilo, mas ela acaba executando porque tem que fazer. Mas o desejo é uma coisa que a pessoa, opa, tem que me inserir nisso, tem que fazer isso. Entendeu? Então, tipo, complementando, como é que a gente coloca, insere um produto? É entendendo como é o gosto hoje. Como é que é o gosto? Qual é o perfil das pessoas hoje? O que elas preferem? Ou brincar com emotividade, uma apresentação diferente ali que brinque com a pessoa e ela fica, pô, o que tem aqui? Eu quero comer. Aí prova, aí se surpreende. Então, eu acho que tudo é questão de desejo. Mas eu ia falar mais coisas, mas não vou falar. Estamos esperando para ouvir. Eu tive uma experiência uns anos atrás, eu estava com um produto, uma fruta lá na minha cozinha, e a minha moça que lava a louça: ah, dona Nu, o que a senhora vai fazer com isso aí? Isso aí dá lá em casa, a gente joga fora. Eu falei, nossa, mas dá na sua casa? Ai, dá, a gente joga fora. O Joá. Aí começou, eu falei, ai, não acredito, então vamos produzir esse trem aqui que eu quero fazer bastante coisa com esse negócio. E eu tinha pago uma fortuna em São Paulo, que eu tinha que enfeitar um prato, tudo. Aí começou a produzir. E hoje tem umas 2, 3 produzindo. Inclusive, a última produção, ano que vem, ela está falando para mim, ai, dona Nuca, eu não sei mais o que eu vou fazer ano que vem, porque eu acho que vai dar mais de, sei lá, 1.000 quilos, 2.000 quilos da frutinha do tal Joá. E o Joá, para quem não conhece, a gente fala na roça Joá, saco de bode, sininho, mas é o famoso physalis, que todo mundo usa. É o camapu em Belém. Como que é lá? Camapu. Camapu. E aí a gente faz geleia, a gente faz molho, e o negocinho que a moça que lavava a louça, isso aí a gente joga fora. E é super rico, as nutricionistas podem falar que é super rico em um monte de vitamina. E a gente usa e faz geleia e faz molho. Um negócio que todo mundo jogava fora, o pessoal da roça não dava valor, né? Tá. Bom, gente, tenho várias perguntas aqui já, todas elas muito interessantes e diferenciadas, né? Tem até pergunta para mim. Mas eu não sou a atração aqui, então a pergunta que fizeram para mim eu vou repassar para eles, tá? Quem quiser depois me ouvir, por favor, se matricule. Tá? Quem é meu aluno, pergunte na aula. Quem não é, por favor, se matricule. Bom, tem algumas perguntas pessoais também. Tem pergunta para o Tiago, tem pergunta para o Nuke, tem pergunta para o Rodrigo. Mas as pessoais foram mais para o Tiago. Então já vou... Tiago, vou começar pelas pessoais, depois a gente vai para o debate, tá? Primeiro as pessoais. Para o Tiago, você não tem vontade de ter um restaurante aqui na Serra da Mantiqueira? Serra da Mantiqueira? Oh, sempre me faz essa pergunta, me faz proposta para São Paulo, ali, São Paulo e Rio. Sempre. Eu não digo não. Eu não digo nunca porque o mundo é muito louco. O teu cachorro, ele quer fazer pergunta, tem que escrever. Cachorro. Eu não digo nunca, mas não é a minha ideia, não. E se eu tivesse, agora já colocando a possibilidade, se eu tivesse, ia ser amazônico, não com ingrediente de lá.
Entendeu? Eu acho que o que eu faço em Belém, eu cozinho em Belém porque com ingrediente lá, da proximidade, então tipo, eu tenho esse conceito mais da cozinha local amazônica, não por moda, não por conceito, e porque eu vivo lá, nasci lá, a minha forma de cozinhar de lá, entendeu? Então, respondendo a pergunta, não digo nunca, e se eu tivesse, não seria com ingrediente de Belém. Perfeito. Não foge não, que tem outra pergunta para você aqui. Quando você decidiu entrar na área gastronômica, você já sabia cozinhar? Bom, parece clichê, mas eu gostava de cozinhar. Na época era vergonha dizer que gostava de ver Ana Maria Braga, né? Imagina, sei lá, não existia programa de televisão, né? 2006, ainda estava pipocando um programa ali de gastronomia, então não podia falar isso. Eu gostava. Mas aí, tipo, a convivência com meu pai, eu tinha 12 anos e quando ele abriu o restaurante dentro de casa, literalmente, para sustentar a família, e a gente ajudava. E daí que eu começo a ver que poderia seguir um caminho. Ainda demorou. Eu fiquei ajudando ali, eu demorei 4 anos para realmente entender. Só com 15 anos eu falei, pô, opa, dá para ser cozinheiro. E mesmo assim, quando eu chegava na escola, eu falava aquilo, o pessoal dizia que eu estava louco, entendeu? Ou me fazer chacota, porque na época eu era garçom, aí eles iam no restaurante, aí falavam, tem um serviçal, sabe? Para ver como, na época, a questão de restauração era um negócio diferente do que é hoje. Hoje tem programa de televisão, inclusive eu tenho um, cozinharização, vejo depois, tá? Deu audiência lá para ajudar a manter o contrato. Hoje a gente tem muita gente... tipo, o cara com 12 anos já vê chefe na televisão, então já tem essa possibilidade de ser cozinheiro. Bom, respondi, será? Acho que sim, né? Com certeza, mas aí tem uma outra aqui. Ainda na parte... Tiago. Tiago, você acredita que o seu sucesso profissional se deu devido à sua experiência na Europa? Ou você acredita que o Brasil já tem a capacidade de proporcionar todo o conhecimento necessário na área de gastronomia? Bom, hoje não dá para a gente resumir a um lugar só. A gente tem a capacidade, temos ótimas faculdades. Aqui é uma delas. Essa equipe está evoluindo cada vez mais. Eu vi que Campos do Jordão não mudou nada e aqui mudou para caramba. Aí isso eu falei, caraca. Mas não dá para a gente ficar fechado num mundo só. Hoje, mídia social, cara, isso aqui tornou global tudo. Então, tipo, até o Google mapeou a Amazônia, fez o Google Earth na Amazônia, está tudo mapeado, entendeu? Então, está levando para o mundo. A gente tem que estar conectado, tem que estar viajando, tem que estar... Quanto mais de informação a gente tiver, melhor. Lógico, sem perder o foco, tem que ter sempre uma base muito forte. Isso, porque senão se perde, é muito fácil perder. A tradição é muito... Opa, viajo o mundo, mas volto para casa. Viajo o mundo, mas volto para casa. O que eu tenho em casa, mostro para o mundo. Então, acho que é mais essa questão. Não dá para se fechar tanto na viagem ou tanto muito só na terra ali. Perfeito. Bom, agora passamos a parte de Tiago. E vamos para a parte de a discussão mesmo sobre a utilização dos insumos, tá? Começando por uma pergunta. As outras perguntas eu não li a pessoa que fez a pergunta porque não tinha o nome especificando. Essa aqui vem da minha muito querida aluna, Ximene, também tenho muito orgulho de ter sido professor dela, do Senac Taubaté. E aí eu vou passar, eu acho que é uma pergunta mais para os dois, mas o Rodrigo também é dono de restaurante, pode responder, fica livre aí. Para a Nuc e para o Tiago, começando pela Nuc. Como manter um cardápio fixo, respeitando a sazonalidade dos ingredientes? Bom, eu tenho 15 anos de restaurante, eu tenho clientes que eu estou na segunda geração já, não parece, mas eu tenho cliente já, segunda geração. Por exemplo, o bife à parmegiana é um prato que eu tenho no cardápio para atender família tradicional. E eu faço com molho de tomate, o tomate depende da época, eu tento pegar o tomate local, produção local. Então é um prato tradicional, é um prato que está lá e eu faço ele. Teve uma época que eu não tive filé, eu estava com problema com filé, e aí eu fui fazendo adaptações e fazendo com a carne que eu tinha. Na verdade, o ingrediente a gente vai trazendo com o que você tem. Nesse período de crise que a gente teve no país, eu tenho um carré de cordeiro.
E o carré de cordeiro, ele pulou de R$30 o quilo, foi para R$70, R$80 o quilo. E o meu cliente também ficou com pouco dinheiro. O que eu fiz? Eu trouxe o carré suíno, que ele custava R$12. E aí eu conseguia vender o preço do prato ao preço que o outro me custava, o preço de custo. E o prato foi um sucesso e todo mundo comprando o tal do carré suíno. Então, na verdade, você vai fazendo uma adaptação ao bolso do cliente, ao produto e ao que você tem. E você vai aprendendo, porque cozinha é isso, e a gente gosta disso, de ser desafiado. O Thiago, ele é testemunho também, quanto mais desafio, é uma adrenalina. Na hora que você entra na cozinha, o cara joga o BO lá para você e você faz, é isso que nos motiva. Então, você vai adaptando a receita ao período econômico que o país vive, e importante, e outra, a gente precisa sustentar a família. O restaurante dele, como o meu, é restaurante familiar, eu tiro sustento, eu tenho 4 filhos, eu preciso sustentar a minha família. Então, o restaurante é o sustento e o cliente quem manda realmente. Então, a gente vai que vai. E pegando o gancho, o cliente manda e a gente também manda. A gente, por exemplo, quando eu quero vender alguma coisa, não no sentido de número, de dinheiro, mas de ideia, né? A gente quer vender uma ideia para o cliente, a gente tem que vender com o maior conhecimento possível. Se o cliente sente que eu tenho o maior conhecimento possível sobre aquilo, por que ele vai dizer não? Entendeu? Então, se eu pego um peixe, uma pará, lá, que é R$8 o quilo, a gente faz uma técnica que é igualzinho da enguia do japonês, assando na brasa, passando teriyaki, assando na brasa. E fica, se tu comer a enguia e comer o mapará, aí tu não vê diferença. E eu aprendi com um japonês, um amigo meu japonês, a fazer isso daí com a enguia. Aí peguei o peixe, que é parecido, regional, e não tem valor. Aí a gente faz um sushi de mapará, aí fica igualzinho da enguia. Aí, isso é uma forma de tu apresentar para esse cliente que já consome enguia, já consome cozinha japonesa, e agora está com preconceito com determinados peixes que ele vê no mercado lá, de R$6 o quilo, peixe de pobre, sabe? Aí, mas tu vai para o interior, que come mapará pra caramba, o mapará é o rei. Então, tudo é questão de onde você está, quais são os produtos que têm mais valor, e ainda tem isso, né? Vou falar um pouco sobre o mercado, né? Como é que funciona. Mercado. Na feira está lá, filhote e dourada. Um exemplo, são 2 peixes. Filhote está R$50 o quilo, dourada está 20. Por que o filhote está mais caro? É porque ele é mais raro? Não necessariamente. Geralmente porque tem mais procura, depois de um tempo já estabilizou, aí ele conseguiu estabilizar naquele preço. E a dourada vai ficar, se a gente não se mexer, a dourada fica sempre lhe valendo R$20, valendo menos e vendendo menos. E cada vez mais o filhote vai valer mais e vão consumir mais filhote. E quando consome mais filhote, tira mais do rio. Aí a gente provoca um desastre ambiental comendo algo. A gente é cúmplice de um desastre. Então, consumir outras categorias, dar valor para isso, ser cúmplice para outra coisa, para o bem, né? Mais alguma coisa aqui? O nosso caso respondendo a pergunta dela, eu acho difícil fazer um cardápio fixo o ano inteiro, sendo que você tem ingredientes sazonais. No meu caso, eu troco o cardápio toda semana. Tanto é que a gente não tem menu, né? A gente não tem o cardápio escrito. A gente fala o cardápio para o cliente quando chega à mesa. Então, os nossos garçons e a própria equipe canta o cardápio minutos antes de abrir o restaurante. E aí você dá as opções do que tem. É o nosso estilo, é a nossa proposta. Talvez seja possível, mas eu acho que sai completamente da proposta de você ter produtos frescos e sazonais. Tem um negócio que a gente faz no Remanso. A gente tem um cardápio fixo, pequeno, de certa forma, com produtos que não são tão sazonais. E na frente a gente coloca uma folha, que é muito parecido com o que ele faz, já que ele imprime todo dia, a gente coloca uma folha e escreve, tem, mas está acabando, é o nosso menu, né? Tem, mas está acabando. Aí o cliente já sabe que aquele prato, qualquer minuto, se ele pedir, pode não ter. Aí a gente, tem, mas está acabando. Então, aí com as coisas sazonais que a gente vê na feira e tal, aí coloca o prato, deu na telha, para não ter que imprimir o cardápio todo, mudar o cardápio, a gente faz essa mudança só de um pedacinho de folha, assim. Bom, continuando com esse tema, a pergunta vai para o Rodrigo. Tá? Do Carioca, quem que é Carioca? Tá, beleza. Como fazer uma compra diária direto com o produtor
morando na cidade grande. Como é que fica essa relação aí? Olha, produtor, campo, cidade grande. é complicado você comprar direto do produtor numa cidade grande, porque o produtor não tem logística de entrega. O que você deveria fazer como chefe, dono de restaurante, é você ir até o produtor. Então, talvez num dia da semana, você prospectar, obviamente, antes de ter prospectado vários produtores, você faz uma agenda de compra de ingredientes. Né? Agora, não espere que o produtor vá levar para você na cidade grande, porque primeiro que ele não tem condições de distribuir, porque não tem um carro apropriado, ou porque talvez não vai saber vender. Aliás, é uma coisa que o produtor não sabe fazer, é vender. O produtor sabe produzir. Então, é importante que você faça essa gentileza de ir até o produtor. E, aliás, vai ser um passeio divertido, você vai sair da cidade grande, vai passar bons momentos indo ao campo. É o que os grandes chefes da Europa fazem. Eles hoje pegam um dia da semana, a cada 15 dias, e saem em imersões em busca de ingredientes. Então, nunca o contrário. A não ser que os produtores sejam tão organizados em associações que vão levar esses produtos até os chefes. Mas no Brasil, eu não vejo isso acontecendo. Exceto na Nuke, que não é cidade grande, é uma cidade mais ou menos pequena. Então, ali ela está do lado do produtor. Mas em cidade grande, eu acho que seria ideal o contrário. Bom, continuando ainda nessa linha da questão a utilização de produtos e ingredientes locais, né, uma pergunta que vai para o Tiago e para a Nuke. A pergunta é a seguinte, e eu vou interpretar, também não vem assinada. Se por usar produtos locais existe uma pressão da indústria. Eu acho que vocês não recebem uma pressão direta da indústria, mas o que eu acho que a pessoa quer saber é se de alguma forma o cliente traz essa pressão por um produto, por consumir um produto que queira mais. Bom, eu tenho um ingrediente clássico que é o pinhão. O pinhão só cai em maio. É de abril, na verdade, fevereiro, final de fevereiro, março e abril ele cai. E aí agora, dezembro, vem o povo querendo comer pinhão. E aí eu deixo, na verdade, eu atendo muito Embraer. E Embraer eles trazem, os chineses, tudo, então tem o pinhão em conserva. Eu deixo um pinhão lá em conserva, porque eu acho importante ele conhecer o nosso produto e falar, olha, o cara nunca viu pinhão na vida, e ele conhecer, mas eu já aviso, escrevo no cardápio, olha, os produtos sazonais, eles têm, no caso do pinhão, ele está sendo tem conserva, não é igual ao produto fresco. O produto ele se dá de tal período a tal período, e a gente vai ter o festival do pinhão. Mas para o cara que está lá conhecendo e quer ver, aí a gente tem o pinhão em conserva. Mas é realmente difícil, porque a pessoa, alcachofra, eu faço festival da alcachofra. A alcachofra, uma amiga minha falou para mim que dava super certo, tal, em Santo Antônio, ela começou a produzir, a primeira entrega dela foram 30 flores, hoje eu consumo 3.000 flores. E aí a alcachofra é em setembro, que é quando nascem as flores. A pessoa chega agora, o festival terminou faz um mês, eu quero comer alcachofra. Volta ano que vem. Mas eu quero. Não tem. Simples assim. Agora estamos no período das frutas vermelhas. Venha comer frutas vermelhas. Por isso é bacana, porque está sempre um festival acontecendo. Não tem o cachorro, mas você come amora, framboesa. E assim a gente vai induzindo o cliente a ele também respeitar o período. Mas o pinhão é clássico. Esse pinhão que você vê aí na cidade toda, não é nem se equipara com o pinhão que a gente come quando cai do pé, da araucária, tudo. Mas o pinhão é nosso exemplo clássico que a pessoa vem. Você tem que falar, não tem, simples assim. Não tem, acabou. Como é que é o nome? Como é que é o nome do negócio que você falou? Tem, mas está acabando. Gostei, adotei. Mas é muito isso. Isso realmente, essa pressão de ter tudo sempre, né? A indústria impõe isso, sem dúvida. Chega no supermercado, tem sempre aquele produto daquela mesma forma, ali vai estar ali. Né? Até, para quem acha que as frutas que a gente vê no supermercado são naturais, não são mais. Né? Todo mundo já sabe que aquilo está muito próximo de uma caixinha embalada. Querendo ou não, o sistema de produção é quase parecido. Entendeu? Se tu pegar aí, ela dura não sei quanto tempo, do mesmo jeito. Elas foram feitas para aquilo. E acaba que a gente vai se acostumando em ter tudo, o tempo todo, muito. Aí chegando num restaurante que não está avisado no cardápio que é sazonal, o cliente fica puto da vida, né? Porque ele vai no supermercado, tem tudo, né? Porque lá não pode ter.
Então, acho que uma forma criativa de lidar com isso é escrevendo, comunicando para o cliente. E hoje, uma forma de comunicar tudo é mídia social. Cada vez é mostrar, sabe? Mostra, chegou um produto, mostra, diz que é sazonal, mostra quem produziu aquilo, diz que tem uma dificuldade para produzir aquilo, realmente tem, né? Não é fácil. Pescar um peixe também não é fácil. Né? A gente acha ali, chega na feira, é fácil, está R$12 o quilo do peixe, mas, pô, a realidade é completamente diferente. O cara fica, sei lá, quantos meses intocado num barco. Então, mostrar isso para as pessoas entenderem, aquele filho de apartamento entender como é que funciona a roça, como é que funciona realmente a produção. No nosso caso, o pessoal chega para almoçar e pede refrigerante. Eu não sei se tem algum restaurante que não serve refrigerante. A gente não serve. É só suco de fruta. Das frutas da estação. Ou congeladas que a gente faz. Então dá um pouco de briga. Às vezes o pessoal está habituado a tomar um refrigerante. E a gente não faz questão de não ter o refrigerante. Você está propondo assim, uma comida de qualidade? Quer passar alguma coisa que dê saúde à pessoa? Você vai vender refrigerante? Então você não está falando coisa com coisa, né? Eu tirei suco de laranja do cardápio. Deu briga também durante uns... Cerveja tem porque é feita com ingrediente local. E é feita com o nosso lúpulo. Rodrigo fala, o Rodrigo foi o primeiro produtor de lúpulo no Brasil. Na verdade, Obrigado, pessoal. A história do lúpulo, rapidamente, a gente produziu uma variedade de lúpulo que deu certo no Brasil. Já tentaram produzir lúpulo outras vezes, mas não deu certo. E nós desenvolvemos uma variedade através de um processo de seleção que se adaptou ao clima e às condições de solo. Então, hoje é a primeiro cultivo comercial de lúpulo brasileiro. Né, de sangue, nasceu aqui em nosso país e foi realmente uma história de sucesso, muito por acaso, pela sorte e pela perseverança também. Mas essa história foi muito legal. Uma hora a gente pode contar para vocês. Bom, tem uma pergunta aqui. Thaís Moreira, de Boa Vista, Roraima. Quem é Thaís? Thaís? Não sei se já foi respondida a pergunta, se você queria acrescentar. Muito desses produtos locais são passados de geração, né? De pai para filho. E hoje em dia, como está tudo muito moderno, às vezes os filhos não querem mais fazer a mesma coisa do pai. Não querem fazer aquela produção, não querem seguir. Quando vocês têm um produto que é feito assim, mais artesão, e tipo assim, o pai e a mãe já estão mais de idade querendo passar para o filho não quer seguir, como é que vocês fazem para... Ou vocês mudam o produto no cardápio, como é que é? Porque hoje em dia muitos produtores, os filhos, tipo assim, estão mais ligados à internet, querem vir fazer faculdade, vir para a cidade, e acabam esquecendo aquela parte mais rural, né? Então, como é que vocês fazem com isso? Quando tem um produto assim? A Nena, do vídeo, foi um exemplo disso. Eu falei na fala inicial que as filhas ajudavam. Ela realmente só ajudava ali. Sei lá, uma vez por mês ela ajudava a Nena. A Nena era ela sozinha e mais uma pessoa amiga dela que ela pagava uma diária ali. Depois de um tempo que começou a ter sucesso, aí começou, tipo, elas viram que a Nena precisava realmente de ajuda e viram que aquilo poderia ser um negócio próspero. Não é porque elas estavam com visibilidade. Eu acho que a visibilidade ajuda muito. Então, tipo, o reconhecimento, porque até então o produtor era algo... Imagina, era o chefe, o fodão. Sabe, aquela coisa muito distante, o produtor. O produto é o que o cara plantou e não fez nada. Entendeu? Então, hoje, a gente consegue colocar o produtor, a gente ou lado a lado, ou sendo só um atravessador para o cliente. O cozinheiro é um atravessador do produto para o cliente. E dando ênfase para o produtor, ele vai se ver, ele vai ter um reconhecimento, sabe? Os filhos vão ver que aquilo é bom, que aquilo dá para investir naquela coisa que o pai está ali para sustentar. Isso a gente vê nas farinheiras de Bragança, lá em Belém do Pará. Em Roraima tem produção de farinha também, né? E agora, por exemplo, a nova geração criou uma página da produção de farinha, entendeu? Então, tipo, a tecnologia acaba ajudando. Então, eu acho que visibilidade é um caminho para
fazer com que isso perpetue, passe de geração para geração. E mesmo porque antigamente você via o dono da produção falando que queria que o filho fosse doutor. Nem o filho quer ser, o filho quer ficar lá, porque ficar na casa é muito bom, ninguém quer sair de casa. Então você via essa preocupação do pai querendo que o filho seja doutor. Tem um produtor em Monteiro Lobato, ele fazia doce de tacho de cobre, um fogãozinho a lenha, tudo maravilhoso, eu comprava dele, e aí ele formou os 3 filhos doutores. E ele falando assim que a produção dele vai morrer. Eu falei, então, mas você quis que a produção morresse, porque você quis 3 filhos doutores. Mas eu não quero que ele sofra o que eu sofri. Eu falei, mas você sofreu fazendo doce? Não, eu amo ficar aqui. Mas resolver psicanálise isso aí, né? Entendeu? Então, na verdade, e hoje você vê um retorno à roça. As pessoas não querem sair, porque realmente a cidade está insuportável. Então, acho que isso era antes. Hoje eu vejo a minha produção lá, os meus produtores, o meu produtor de mandioquinha, todos os filhos ajudam. Eles querem ficar, eles não querem sair. Então, acho que isso já... Eu não vejo isso mais, mudou isso. Eu acredito que mudou isso. É só um exemplo, a gente lá tem uma região que tem pessoas morando no entorno tradicionais, famílias antigas, e de fato se perdeu muito mesmo os costumes e os hábitos daquela região. Quando a gente entrou lá uns 15 anos atrás, com essa história de favorecer e comprar local, isso começou a agregar e gerar mais oportunidades para eles. Hoje, mais do que a gente resgatou, a gente criou novas possibilidades. Então, por exemplo, tem um exemplo de um cogumelo que nasce debaixo do Pinus eliote, que é uma árvore exótica, que foi introduzida aqui na década de 50, e nasce lá um fungo espontâneo, que é uma ectomicorriza que tem consórcio com a raiz desse pinus. É exatamente o que acontece com o fungo porcino italiano. E, aliás, é da mesma família do porcino italiano. Chama-se Boletus luteus. Esse Boletus, que é um fungo, ele nasce em consórcio com o pinus. Eu ensinei o pessoal lá da comunidade, na época que ele produz, a coletar, a secar, e eu pago R$200 o quilo desse cogumelo para todo mundo lá, e aquilo fica uma festa, porque na época de cogumelo, todo mundo sai catando e entregando para a gente. Então, assim, acho que a gastronomia ela pode contribuir em resgatar e criar novas oportunidades, como ele está criando aí essa história do cacau, que usar de outras formas, ou talvez um produto que estava até esquecido. Então, é aí que está o poder de você convencer e agregar localmente. Veio uma pergunta agora, muito interessante, e exatamente no contexto que nós estamos conversando sobre essa questão da visibilidade do produtor, né? Então a pergunta era, vocês levam o produtor para falar do produto no restaurante? Quer dizer, vou até complementar a pergunta dele, de que maneira o produtor pode ganhar visibilidade através do trabalho de vocês? Bom, como eu falei no início, o chocolate no cardápio, tá? Chocolate da Nena. Aí a Nena quem é? Aí hoje o pessoal já sabe, mas no início, até criar aquilo, era muito exercício de levar o chocolate para a mesa. Aí o garçom estava totalmente linkado, porque a gente levava o garçom na produção para poder ele mesmo falar com as palavras dele o que era a produção, não só tipo um texto que ele tinha que ler para poder explicar. Que mais? A visibilidade. Assim, aí uma época no início, a gente transformou o hall do restaurante que não tinha hoje eu tenho uma loja na frente. A gente transformou o hall numa espécie de mini Amazônia para parecer uma casa de palafita. Aí ela ficava de quinta a sexta e sábado durante o mês. Ela mesma ia ficar lá vendendo. Aí, tipo, a gente não tinha nada com o produto. O que ela vendia era dela, né? Era só para ela entrar em contato com o cliente e o cliente ver como é que funciona e tal. E aí rendeu muitos frutos. Aí eu não trouxe foto, porque a gente não ia fazer uma apresentação, mas aqui não cabia a apresentação e ia mostrar para vocês. Isso foi legal. Então, são várias formas. Lógico, visibilidade tem que ter muito cuidado. Da mesma forma que ela é bacana, pode destruir uma história toda. Então, foi muita conversa, foi algo desde o início, eu indo lá, dormindo na casa dela, ela indo para casa, dormindo na minha casa, e não tem nada de relação aí, só para avisar. Não faz meu tipo. Mas foi uma relação assim, bem legal, muito profunda até, para ela entender o quanto vale o produto, que no início que ela dizia para mim, ela nem sei quanto é que vale. E
passou tempos que ela me ligava para tirar dúvida, sabe? Dúvida besta. E eu falei, caraca, muito legal essa troca. De dizer o quanto vale o produto e eu ter a ética de dizer o quanto o produto realmente vale e eu vou pagar o mesmo valor que eu, sabe? Não vou dizer para ela, eu vou praticar o fair trade, né, basicamente, de uma forma legal, de amiga, não por moda. E é isso. Então ela tinha o poder de crescer, entendi, então divulguei e divulgo na medida que ela tem o poder de crescer. Ela já teve propostas também absurdas, tipo de uma indústria de cerveja querendo comprar toda a produção dela. E, assim, muito legal em dinheiro, parecia o contrato. No final, ela não tinha mais nenhum poder sobre a produção dela. Tipo, uma cláusula lá. Então, tipo, com o advogado que a gente indicou, e passou tempos durante essa negociação. Quando chegou o contrato, eles fizeram até vídeo de divulgação, inclusive. Estava essa cláusula. A produção dela era toda deles, e ela não tinha mais poder sobre aquilo, passava o conhecimento todo. Então, é justamente isso. Quando você abre, joga para a mídia, joga para o mundo, tem que estar preparado para o que vem. Tanto de coisa boa quanto de coisa ruim. Seguindo nisso, com o Rodrigo, com o Thiago, eu lembro uma vez um produtor meu, e a gente começou a divulgação, tudo, e foram lá e falaram assim, não, a gente vai comprar tudo, mas você para de vender para ela. Então, acontece isso também, né? Mas uma coisa que a gente também lida com pequenos produtores, e a gente tem que respeitar, porque a maioria é na casa deles, e eles não querem receber. É a casa deles, é a vida deles, e eles também têm um limite, eles também não querem ficar ricos, eles querem viver. A felicidade é muito utópica, eles ficam felizes de produzir aquilo que eles produzem, e fornecer para 1 ou 2 ou 3, para eles já basta. Então, esse crescimento, essa coisa, isso está, eu acho que na cabeça dos capitalistas, de quem está numa cidade grande, porque de repente ele está feliz com aquela hortinha dele, e ele pagando a televisãozinha dele, aquela coisa, e ele não quer mais. E a maioria dos meus produtores acontece isso. Para eles aquilo está bom e aquilo, eles estão felizes com aquilo. Essa coisa de crescer, de não sei o quê, eu acho que isso é o ímpeto de cidade grande, que você vem, eu posso ganhar mais com aquilo. Não é isso. Pelo contrário, eles estão super felizes com aquele pouquinho que ele produz e tá me atendendo. E a maioria, o meu povo lá é mais jacu, viu? O povo não quer falar, não. Nossa, para tirar uma palavra deles é difícil. Então, a maioria dos meus, eles querem realmente ficar na casa deles e no sossego da vida deles mesmo. Tem que mudar um pouco esse conceito de produtor, porque o brasileiro tem uma história de pegar o produtor rural, já desde acho que da colonização. Tanto é que a festa junina nossa, você pega você vai de dente pintado de preto, com a roupa rasgada, você vai vestido de jeca tatu, né? Essa é a imagem que o produtor rural tem hoje, né? Então, assim, hoje tem produtor muito tecnificado, que tem internet por satélite, que conversa por WhatsApp, que faz negócios em bolsa. E acho que não é um bicho de 7 cabeças, né? O produtor é como qualquer um, como vocês podem ser produtores hoje. Aliás, o pessoal tem muito medo de falar, vou ser produtor um dia, porque aí tem que comprar uma fazenda, ou voltar uma fazenda. Nada disso. A gente tem preguiça de saber, porque quando você vai arrendar uma terra hoje, no campo, você vai pagar R$3.000 o alqueire, que são 2,5 hectares mais ou menos. Vamos supor que você pague 5 alqueires, você tem quase 15 hectares, né? Que é terra para não acabar mais. E você vai pagar lá R$15.000 por ano. Quando você tem uma lojinha no comércio, quanto você paga por mês? No mínimo R$5.000 por mês, você tem um comércio razoável. Aqui em Campos do Jordão, por exemplo. Você pega um ponto mais, aí R$2.000, R$3.000. Mas isso vai te dar aí, por ano, num pontinho, R$20.000. Então você pode muito bem arrendar. Por exemplo, o Chile é o maior produtor e exportador mundial de frutas. 90% das terras são arrendadas. Não se compra terra. Aliás, é uma burrice imobilizar dinheiro comprando terra. A não ser quem tenha dinheiro. Então, assim, você pode ser o produtor. O teu restaurante pode ser autossuficiente. E, claro, integrar com outros produtores. Então, precisa um pouco mudar esse conceito de produtor rural, que é um outro bicho, né? É um outro ser. Acho que é por aí o caminho. Bom, gente, primeiro declarar que as perguntas, do ponto de vista do recebimento, estão encerradas e há 2 blocos ainda de perguntas aqui que a gente vai trabalhar.
Uma são algumas curiosidades que as pessoas têm e fizeram isso nas perguntas sobre a culinária paraense, então são perguntas para o Tiago, e depois perguntas sobre o assunto sustentabilidade e fomento, tá? Que aí a gente vai fechar com esse tema. Tá? E por último, a pergunta que fizeram para mim, que eu vou repassar a eles, porque eu achei uma pergunta por demais interessante, mas que eu gostaria que eles respondessem. Tá? Então, a primeira pergunta para o Tiago, sobre a culinária paraense. Com relação à culinária paraense, a população local considera relevante a fusão de técnicas internacionais, técnicas gastronômicas, com os produtos regionais? Como é que a população local reage a isso? Bom, no início, assim, no início que eu digo, quando eu voltei, era difícil, eu te confesso. A gente fazia uma cozinha já mais criativa com produtos locais e o pessoal chiava, porque o belenense é muito tradicionalista e mexer numa receita tradicional era como se estivesse mexendo com a mãe. Era impressionante. Mas aí eu, tipo, não, vamos fazer, vamos trazer isso vai ser legal. A gente já continuou apostando, algumas pessoas começaram a comprar ideia. Chegou um momento que, por exemplo, eu fiz um evento antes de ter o remanso do Bosque, a gente tinha só o remanso do peixe, fiz um evento numa importadora de vinho lá em Belém, já era mais ou menos o menu que a gente fazia, com muito produto regional e, de certa forma, diferente, já cosmopolita. Um cliente, pouco tempo antes do jantar, cancelou. Aí o dono lá ligou para ele, o senhor, posso confirmar? Não, mandaram o menu aqui, tem tapioca eu como na feira, para vocês terem uma ideia. Então, isso explicou na época para mim, caraca, que filha da puta, na época. Não, mas hoje eu reflito, esse mesmo cliente já pagou muito mais caro para o menu atualmente no remanso. E bate palma, e sabe? Aí eu fico, caraca, olha só, é que na época o produto nacional não tinha valor gastronômico. Né? Então, e ao mesmo tempo, fazer algo que mexia na comida típica agredia. Hoje não, o cara viaja, ele viaja para comer, aí volta para Belém, falando, o pessoal é muito criativo lá, né? Usa os nossos produtos. Aí vem para São Paulo ver os nossos produtos aqui. Aí chega em Belém e já está muito mais aberto para a experiência, para a experimentação. E é isso que ajuda a manter os produtos. Não é comida tradicional só que ajuda a manter os produtos inseridos na cultura. Esse novo, não sei como ela falou aí, essa invencionice, né, mano? Na verdade, o termo fusão. Essa fusão que acontece é legal porque brinca, a gente usa o ingrediente, está usando de novo o ingrediente ali, sem ser de uma forma típica, e mostra ali, brinca com o cliente, brinca com a tradição, sabe? Eu vou dar um exemplo de um prato só para... A gente tem peixe frito com açaí, lá em Belém. A gente come o açaí puro com peixe frito na feira, isso é algo muito popular. Aí agora está na moda aquele pão no vapor, né? Todo mundo já sabe, aquele pãozinho no vapor chinês. Está na moda, o mundo inteiro explodiu. A gente fez um pão de açaí no vapor, né? E aí trocou a água e o leite por açaí, aí fica bem negro o pão, e cozinhou no vapor. E o peixe a gente panou na farinha d'água com panko, misturou as duas farinhas. Aí coloca com molho sweet chili, fica bem asiático, um pouquinho paraense. E a pessoa prova, quem é de Belém, viu que aquela invencionice não vem do nada, porque a gente come peixe com açaí. Entendeu? Vem de uma base ali tradicional, mas com algo que está no mundo inteiro. Aí tu traz algo muito tradicional para algo muito mundial, global. Isso é legal, brincar. Então, não vem do nada algumas criações. Ainda dentro desse tema e pegando essa questão da valorização da nossa gastronomia, o Rodrigo, quem é Rodrigo que fez a pergunta? Rodrigo. Bom, a pergunta é: como é olhar para a nossa cultura e trazer para a gastronomia? Qual a importância, como chefe, de apresentar esse trabalho para o mundo? E ele te parabeniza por você representar o Brasil. Então, seria qual a importância de levar para o mundo a nossa gastronomia? Orgulho, a gente nem pensa, na verdade nem paro para pensar muito, assim, é com orgulho, é como se a gente estivesse mostrando a nossa casa,
basicamente. Eu felizmente tive uma infância muito ligada assim a interior lá, produção de farinha. Meu pai de uma família também de interior. Então, para mim, é ver que, por exemplo, na época que eu comecei, a cozinha brasileira é algo ainda meio abaixo das cozinhas de fora, e hoje estarem convidando a gente para mostrar o que a gente é, e a gente com muito orgulho mostrar aquilo, e vemos que é igual, né? Como funciona a coleta de formigas? É coleta ou existe uma criação? É moda, né? A questão da formiga da Amazônia veio ali para causar uma certa polêmica, mas lá não tem produção, o consumo é muito restrito a determinadas pessoas muito específicas, sabe? Você não encontra com facilidade quem consuma, tá? O Rio Negro ainda tem gente que consome, é mais fácil de encontrar, tucupi cozido com formiga, mas não é algo tão comum assim. Aqui tem muito, né? Içá, Taubaté, né? Içá pra caramba. Bom, gente, eu vou aqui estar fundindo duas perguntas, porque nosso tempo está esgotando, nós temos apenas 5 minutos, então vou condensar essa pergunta e pedir uma finalização dos nossos debatedores, começando ali por Rodrigo, Anuc e Tiago, que é sobre uma questão que a Yasmin, cadê você? Está ali, que é nossa aluna do GA 17, segundo semestre. Uma pergunta de José Benedito. Quem é José Benedito? José Benedito, está ali, tá? Que é a questão exatamente, a questão que, como eu tinha dito, a questão da sustentabilidade. A sustentabilidade é um tema muito novo. Eu que fiz faculdade, por exemplo, no início dos anos 80, na minha graduação inteira eu não ouvi ninguém pronunciar essa palavra. Eles falavam em sustentabilidade. Até porque a Organização das Nações Unidas, a ONU, ela vai oficializar essa palavra nesse relatório dessa comissão, que é chamada Comissão Brundtland, porque é a Gro Harlem Brundtland, que era a primeira-ministra da Noruega na época, que conduziu essa comissão que se chamava Nosso Futuro Comum, que oficializou esse conceito de sustentabilidade e apontou caminhos de desenvolvimento que fossem sustentáveis. Então, a pergunta para vocês é o quão esse tema está presente no trabalho de vocês, o tema da sustentabilidade, do desenvolvimento sustentável, e como vocês fazem para implementar esse tema localmente e gerar crescimento, emprego e renda. Começando por Rodrigo. Então, o conceito de sustentabilidade, né, como você mesmo disse, é recente e, ao mesmo tempo, a gente não aprendeu ainda muito a avaliar esse conceito, mas é um tripé, né, que tem que estar se baseando na questão econômica, social e ambiental. Esses três pontos que são equidistantes, que tem que se encontrar em equilíbrio, né? E conosco acontece muito, sem dúvida, essa sensação de que você está promovendo a sustentabilidade através da geração de renda local, que você consegue contratar pessoas da região, comprar produtos da região, né? A questão econômica, você deixa também o recurso para a tua comunidade, quando você pensa localmente. Esse dinheiro não vai embora, fica ali girando. E a questão ambiental, porque você promove o desenvolvimento econômico, social, e o que mais prejudica o meio ambiente é a miséria, no meu ponto de vista. Então, se você pensa hoje que países desenvolvidos como a Noruega, a Suécia, estão equilibrados, de certa forma, ambientalmente, buscando implantar novas florestas, recuperar os danos, ao passo que países degradados hoje têm um rastro de poluição muito maior. Então, assim, produzir local tem tudo a ver com sustentabilidade, né? Acho que é um caminho sem volta, não tem como pensar diferente. O tema é tão absurdo que eu peguei um restaurante que já é uma casa antiga e fui reformar e a casa jogava esgoto no rio. E eu fui fazer uma estação de tratamento de esgoto e eu fui embargada, porque eu não podia ter mexido no solo. Então, se eu tivesse deixado jogando no rio, eu não teria sido embargada.
Então, eu fiquei embargada 3 meses provando que eu estava mexendo no solo para fazer uma estação de tratamento de esgoto. Então, é uma coisa muito nova que nem eles se entendem. Aí vem a ambiental e fala, aqui você não pode pôr uma porta. Aí vem a sanitária e fala, você tem que pôr uma porta aqui. E Santo Antônio é área de proteção ambiental. Então, é tudo muito novo até para eles. Então, a gente vai tentando se adaptar com lixo. O lixo, para nós, eu acho que o restaurante é a nossa dificuldade maior, porque a gente produz muito lixo. Então, quando você compra fresco e você compra diariamente, essa produção de lixo ela cai mais de 70%. Então, quando você tem o produtor local e quando você usa produto fresco, que você não usa congelado e não usa processado, você reduz. Então, acho que nós, de restaurante, a nossa mais importante contribuição que a gente pode dar é com o lixo que a gente gera. Hoje, restaurante gera muito lixo. Então, se você cuidar, principalmente hoje do seu lixo, eu acho que já está 1 milhão aí com pontos positivos com o meio ambiente. E de quanto vai, né? Quanto vai para o lixo também, né? Nossa, isso... De aproveitamento total, isso é... E aqui, mais mínimo, agravante ainda, porque a gente tem água de mina. Então, as pessoas, o pessoal da roça, fala assim, a água dá à vontade. Eu falei, gente, a água é do planeta, é de todo mundo, não dá à vontade. E a gente tem um agravante maior ainda de usar água de mina, que as pessoas acham que pode deixar escorrendo, que ela não vai acabar. Bom, e, assim, outra forma, quando a gente cria um prato... Geralmente a gente pensa sabor, produto, quanto tempo ele tem o ingrediente ali para... Quanto tempo eu vou ter esse prato no cardápio e tal. E tem uma outra forma. Se eu compro esse produto, o que vai transformar lá na base? A gente está há 3 anos trabalhando com uma ostra de São Caetano. A gente também, estava muito afim de trabalhar com ostra, e Belém não tem esse costume de comer. O pessoal vai para a praia a 200 quilômetros e come ostra. Aí chega em Belém e não comia, né? E a gente tendo assim um estuário... incrível para ostras naturais, ostras nativas. E daí surgiu uma produção de ostras sustentável, apoiada pelo Sebrae, e muito séria. Eu cheguei aí, eu conheci, eu falei, não, a gente tem que colocar essa ostra. Público belenense com um pouquinho de resistência, porque é normal, né? Geralmente alguém já passou mal comendo ostra, até mostrar que tem todo um cuidado, que a água é cuidada, demorou. Então, hoje a gente está comprando por semana aí 200 ostras na sexta e acaba. Tem, mas está acabando mesmo. A gente chega na sexta e no sábado já não tem mais. E o que acontece quando eu consumo essa ostra? Essa ostra ela é produzida por uma associação de ostreicultores, tem 16 famílias que sobrevivem dessa produção de ostra. Fica em Pereru de Fátima, em São Caetano de Odivelas, fica a 100 km de Belém. E muita gente imagina que não tem mar, né? A Amazônia é doce, não, mas lá em Belém a gente tem essa mistura de tudo, tem água salgada também. E lá, nessa cidade, São Caetano, é conhecida por peixe e caranguejo. Quase todo caranguejo que a gente consome no Pará vem de lá. E também no Nordeste vem de lá. Então, teve uma época que estava quase... entrando em extinção o caranguejo por causa do consumo exacerbado de caranguejo ali. Os mangues, como é só extração, né? E daí, esses caras, eles são famílias que sobreviviam de extração de caranguejo. Quando entra em defesa, o que a pessoa tem? Tem um Bolsa Pet, tem uma série de outras questões, mas é muito pouco, né? Então, eles... tem uma ostra que eles conseguem produzir durante esse tempo de defesa, até ficar totalmente focado na ostra, esquecer até o caranguejo, se quiserem, né? Mas precisa ter mercado. Então, eu acho que quando a gente dá ênfase para esse produto, a gente consegue gerar uma situação lá na base, porque a água é importante, a ostra é um filtro. Se ele danifica a água, ele sabe que a água é um patrimônio para ele. Se ele danifica a água, ele não tem nem caranguejo nem ostra. Então ele vai ter que cuidar. Então vocês vão ver um dos ambientes mais bem cuidados assim de proximidade de Belém é São Caetano. Felizmente. Então também comprar o produto é um ato sustentável, determinado produto. Bom, gente, queria agradecer a todos, tá? Lembrando que aquela pergunta que foi destinada a mim, que eu não respondi, era sobre memória gastronômica. O que fazer para que a memória gastronômica brasileira não se apague? Eu acho que tem muita gente, vocês perceberam aqui, tem muita gente trabalhando no sentido contrário.
ao apagar das memórias. Tem muita gente trabalhando no resgate de uma série de riquezas que nós temos e que nós precisamos aproveitar e que pode ser fonte de riqueza, principalmente para os pequenos produtores. E eu acho que os chefes têm um papel fundamental nisso. Tá? Agradeço demais vocês, agradeço aos nossos debatedores, foi realmente um momento delicioso estar aqui ouvindo. Eu ficaria mais umas 2 horas aqui nesse debate, mas nós temos horário. Muito obrigado.